Muito bem, meus amigos, vamos lá. Nós vamos então para o nosso livro Desobsessão, de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira. Nós finalizamos no nosso último encontro o capítulo número 20, o item número 20, né? Componentes da reunião. A gente vai aqui continuar um pouquinho mais sobre ele, né? Tem aqui um ponto que eu queria ter trazido para vocês na semana passada, no encontro passado, o tempo acabou não permitindo, então a gente complementa agora e depois a gente segue para o item número 21, sobre os visitantes na reunião. Bom, muito bem. Só para a gente relembrar, quando nós falamos aqui dos componentes da reunião, foi apresentado aqui, eu vou ler para vocês aqui então, que é um trecho pequeno, né? Mas é importante para a gente poder ter essa compreensão. Então ele diz assim para nós: os componentes da reunião, que nunca excederão o número de 14, conservem, acima de tudo, elevação de pensamentos e correção de atitudes, antes, durante e depois de cada tarefa. E depois aqui embaixo, todos os componentes da equipe assumirão funções específicas. Num grupo de 14 integrantes, por exemplo, trabalharão 2 a 4 médiuns esclarecedores, 2 a 4 médiuns passistas, 4 a 6 médiuns psicofônicos. Aqui só para comentáriozinho extra, quando se fala médiuns passistas, né, então há ali uma certa divergência de opiniões com relação a essa expressão. Então médiuns de cura nesse caso, né, que é tratado também, né, os passistas acabam não sendo utilizado por muitos grupos, né, porque tem a ideia de passista de escola de samba e tudo, né. Mas isso aqui é irrelevante. Mas o que eu queria trazer para vocês então é com relação a esse número de 2 a 4 médiuns esclarecedores, 2 a 4 médiuns passistas, de 4 a 6 médiuns psicofônicos. Então esse número de 14, que é sugerido aqui por André Luiz, faz com que essa equipe grande tenha a possibilidade de desenvolver diversos trabalhos. A questão que nós colocamos, e é aí que eu trouxe para vocês aqui então, no nosso encontro passado, o livro Mediunidade, Tudo o que Você Precisa Saber, o livro que foi trazido para nós por Richard Simonetti, e pelo que dá a entender aqui, foi um livro de coletâneas, né, de perguntas que muitas pessoas apresentavam, né, nos trabalhos, nos estudos, palestras do Richard Simonetti. E ele então, respondendo essas questões, fez com que elas então se transformassem nesse livro. Então, com relação às mensagens, com relação às manifestações, se elas podem acontecer ao mesmo tempo, quantas manifestações podem acontecer. Brás, o médium de incorporação, na verdade, é o médium psicofônico, né? A palavra incorporação, ela não foi utilizada por Kardec na época, exatamente porque a ideia da incorporação ela é equivocada, né? Porque você fala incorporação como se o espírito incorporasse no médium. Na verdade, o processo de manifestação é através da psicofonia. Então eu até comento com vocês também que nesse caso um médium, por exemplo, que trabalha com cirurgias espirituais, que nós já vimos, né, vários trabalhos assim, já lemos sobre isso. Então o espírito tem o controle do corpo do médium para fazer aqueles procedimentos. Nesse caso, há de fato um controle motor do corpo do médium. E a palavra incorporação, no modo como nós conhecemos, ela acaba então sendo equivocada se nós analisarmos o seu real significado de incorporar. Então poderia criar um outro nome, né, médium, psicomotor, qualquer coisa parecida assim, né, que tem esse controle. Então é o que a gente vai acabar percebendo. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando um espírito se manifestando através da psicofonia. Ele vai também ter ali, de certa forma, o controle sobre o corpo do médium. Tanto é assim que ele apresenta reações. Não é apenas a fala, é também ali, né, nós temos também ali manifestações. Então, por isso, o que nós colocamos então assim, na relação de formas de manifestações que Kardec então pesquisou, ele colocou como a palavra de psicofonia, né? E a palavra incorporação então ela acabou
depois sendo criada por outros grupos e tudo mais, e acabou sendo disseminada. Mas entendamos, nesse caso, a incorporação, essa manifestação da personalidade do espírito, tanto através da fala, como também através, né, das expressões corporais que o médium acaba apresentando em função da influência do espírito, né? Então, muito bem. Então, eu queria ler com vocês aqui, nessa segunda parte dos componentes da reunião. Dudu colocou, eu como médium, por várias vezes, não ouço o espírito, né, e falo por ele. Nesse caso, a mediunidade mecânica é a própria psicofonia mesmo, né? Então, o espírito, ele tem, conforme Kardec descreve, né, ele tem um controle sobre, né, o aparelho fonador do médium. Mas, eventualmente, acaba também tendo ali o controle do corpo, corporal do médium, né? Então, nós vemos muito isso, né, a forma como o espírito se manifesta, às vezes, né, se contorcendo, gesticulando, enfim, nós temos ali vários tipos de situações que vão trazendo para nós essa ideia, né, do controle do corpo do médium que o espírito acaba exercendo. Nesse caso, é um controle motor. Então, por falta de uma expressão adequada, né, foi então cunhada a ideia, né, da incorporação. Mas nesse caso é um controle motor que ele tem. Bom, muito bem, vamos lá. Então eu queria trazer para vocês, pelo fato de ter, de André Luiz ter sugerido então essa quantidade de trabalhadores, o Simonetti, numa das palestras dele, e ele acaba falando, né, com uma certa autoridade, porque no grupo Amor e Caridade, lá em Bauru, onde ele trabalhava, tem ali uma quantidade significativa, né, comentei com vocês no nosso encontro passado, que eles têm ali um grupo de 58, são 58 grupos de mediunidade que tem trabalhos lá no centro. Então é um número muito expressivo, e uma quantidade, ele coloca também ali nas palestras, que grupos ali que tem uma média ali, às vezes 20 trabalhadores em cada grupo. Então é um grupo grande, são muitos grupos. Ele fala inclusive com relação às salas que são utilizadas, né? Se há necessidade de uma sala específica para fazer esse trabalho, se por acaso é possível utilizar outras salas, né? E ele fala nesse mesmo livro aqui também, que reservar uma sala apenas no centro espírita para os trabalhos mediúnicos, né, acaba sendo um desperdício de espaço. Então poderia utilizar essa sala, né, para multiatividades. Então ele inclusive fala, né, um trabalho de evangelização, um trabalho de jovens, um trabalho de estudos, e depois naquele horário o trabalho de reunião mediúnica. Então é a experiência que ele traz para nós nesse livro, mas essa experiência acaba não sendo compartilhada por muitos grupos. E aí então há uma divergência de opiniões, cada um ali trazendo a sua justificativa. E o que Simonetti diz para nós aqui no livro é que a preparação da sala, a preparação do ambiente onde o trabalho vai se desenvolver, é da parte dos espíritos e da parte também do próprio grupo mediúnico, que através ali da harmonização do pensamento prepara o ambiente para o desenvolvimento do trabalho. E nesse caso, se nós temos ali a oportunidade de desenvolver outras atividades naquele mesmo ambiente, uma sala acaba sendo ali multitarefas. E isso, na visão dele aqui, não traz nenhum tipo de inconveniente. Mas, mais uma vez, como eu falei para vocês, é uma questão da opinião que ele traz para nós, mas que outros grupos acabam não compartilhando, né? Eles reservam aquela sala exclusivamente para o trabalho mediúnico. Então, uma questão ali de estudo, de debates, né, de orientação por parte dos dirigentes da instituição e também dos dirigentes espirituais do trabalho, né? Mas aqui nesse caso ele fala então sobre um grupo grande, como nós comentamos. Bom dia, André. Pois é, Dudu, então isso aí é o interessante, né, que existe um debate muito grande com relação a isso, né? Alguns não se importam. Depois eu até leio para vocês aqui esse trecho, para a gente poder analisar sobre o uso do espaço. Vocês verão como é interessante essa passagem. Eu vou abrir um parêntese aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Então aqui, doutrinações simultâneas. Até mesmo a palavra doutrinação hoje já não se usa mais, né? Ou alguns grupos preferem usar outros tipos, né, de expressões, né? No caso assim, de orientações, de assistência, não de doutrinação, porque a ideia de doutrinar é você fazer a cabeça de alguém, né? E a proposta não é essa, né? Mas enfim, nós entendemos o seu real sentido. Num grupo grande, então, todos eles então se encontram.
o trabalho começa, de que forma que as manifestações são administradas. Então vamos ler aqui no capítulo Doutrinações Simultâneas desse livro, Mediunidade, tudo o que você precisa saber, do Richard Simonetti. Então, perguntas e respostas. Ele diz assim, a pergunta foi feita: o que dizer dos grupos que fazem doutrinações simultâneas lidando com 2 ou mais espíritos? Essa pergunta ela é bastante pertinente, partindo do princípio da orientação do próprio André Luiz, de um grupo de 14 pessoas, é um grupo grande. E nesse caso, o que acontece enquanto as manifestações acontecem? Vão ali, né, vão se sucedendo. Nós temos ali médiuns que ficam aguardando a sua vez, médiuns que ficam ociosos, médiuns que trabalham ao mesmo tempo. De que forma que o Simonetti orienta sobre isso? Ele diz assim: considerando a harmonização vibratória que deve presidir o intercâmbio com o além, parecem inconvenientes, ou seja, ele não recomenda as manifestações de 2 ou mais espíritos, né, ao mesmo tempo. Como ficam os suportes, os companheiros que dão sustentação fluídica em relação à atenção? É como estar numa sala tentando acompanhar a conversa de 2 ou 3 grupos. Ficaremos perdidos, né? Então a recomendação é que cada manifestação aconteça ali na sua vez. E cada médium aguarde então ali, né, controle ali o espírito para que ele possa se manifestar e o grupo todo ali possa prestar o suporte. E continua aqui. Alega-se que há possibilidade de atender mais espíritos, dando maiores oportunidades aos médiuns. Ele responde: se há vários médiuns e necessariamente vários doutrinadores para a doutrinação espontânea, doutrinação simultânea, que se divida o grupo em 2 ou 3, trabalhando separadamente. Haverá um aproveitamento melhor. E se o motivo é o espaço disponível? Se o centro tem apenas uma sala para a reunião? Difícil encontrar uma situação dessa natureza. Geralmente, há outras salas que podem ser aproveitadas. Não obstante, se o problema é esse, que se faça a divisão, aproveitando a sala em outro horário ou em outro dia. Consideremos hipoteticamente que há apenas uma sala no centro e que os participantes só possam comparecer em determinado dia e horário. É uma possibilidade remota. Se ocorrer, que se faça a doutrinação simultânea, considerando-se, todavia, que haverá menor eficiência no trabalho, em face das dificuldades apontadas. Dificuldades essas com relação ao diálogo, com relação à orientação, com relação à sustentação vibracional, a própria ordem do ambiente, dependendo ali da natureza, né, das dificuldades dos espíritos que se manifestam. Então, o espírito, por exemplo, que necessita de uma atenção, trazendo ali uma manifestação um pouco mais barulhenta, um pouco mais agitada, né? Então isso acaba dificultando a comunicação entre o grupo, né? Bom dia, Fabi. Se o grupo é pequeno, com 2 ou 3 médiuns, não seria proveitoso o trabalho simultâneo para que mais espíritos sejam beneficiados? A resposta: é razoável que o médium transmita 2 ou, no máximo, 3 manifestações, atendendo-se a cada espírito isoladamente. Isso pode ser feito no espaço destinado à prática mediúnica, sem nenhum problema quanto ao horário. Então aqui também essa orientação. E se não há companheiros em condições de dirigir os grupos que se formarem com a providência sugerida? A dificuldade principal na direção do trabalho mediúnico é o trato com os espíritos. Se o participante já faz isso em grupos de manifestações simultâneas, poderá perfeitamente ser treinado para assumir essa responsabilidade. E quando há uma relação entre os espíritos que se manifestam, chegam até a dialogar entre si. Então isso também pode acontecer, né? 2 espíritos que se manifestam, por exemplo, e aí nós temos ali os espíritos conversando entre si durante a manifestação. Aí é diferente, não há divisão do grupo. Todos acompanham o diálogo, envolvendo também o doutrinador em perfeita harmonia. E ele coloca: há alguma observação de Kardec a respeito do assunto? Desconheço, mas creio que está implícita uma orientação a respeito quando o codificador diz:
no capítulo 29, item 341, de O Livro dos Médiuns, que deve haver um recolhimento e silêncio respeitosos durante as confabulações com os espíritos. Fica meio complicado esse recolhimento se há vários espíritos encarnados e desencarnados a dialogarem. Então Kardec, inclusive, já falou sobre isso, né? Ele acompanhou, inclusive, né, a conversa entre dois espíritos durante aquela reunião. Só que nesse caso, né, o que Kardec coloca não era uma reunião de desobsessão, era uma reunião de comunicação. E dois espíritos, então, que tinham sido ali personalidades terrenas, estavam conversando, fazendo ali um debate filosófico, digamos assim, né? Então isso pode acontecer. E outro caso também, entre espíritos, né, que eram familiares entre si, se manifestando e passaram então a conversar. Nesse caso aqui, lembrando que nós estamos falando sobre desobsessão, então pode acontecer de dois espíritos se manifestarem, e é muito importante, no caso aqui do dirigente do trabalho, daquele que é chamado de doutrinador, que ele controle essa conversa, que ele seja ali o maestro, permitindo que cada espírito converse, cada espírito apresente ali a sua ideia, e que ele conduza essa conversa para o trabalho de reharmonização, de reequilíbrio, de assistência aos espíritos. E não simplesmente deixar ali que os espíritos conversem entre si, né? Fica muitas vezes fazendo acusações, lamentações. Então o trabalho permite que isso aconteça, desde que seja sempre muito bem conduzido com esse objetivo final, que é assistir aos espíritos que se apresentam. É um controle muito sério, viu, Braz? É um trabalho assim muito... É um trabalho que exige ali uma competência maior por parte dos trabalhadores, e sempre focando nesse sentido, porque é uma situação curiosa. Só que essa curiosidade deve ser suprimida, focando exatamente no objetivo do trabalho. Dudu colocou, né, teve um caso de dois traficantes conversarem entre si na reunião, mostrando a culpa de um para que o outro desencarnasse. Então começam as acusações e tudo mais. Então o objetivo é exatamente ali esse controle, né, entre eles. Então são essas questões que são apresentadas aqui pelo Simonetti a respeito das manifestações simultâneas. Então pode acontecer, pode, mas aí o ideal é que cada grupo, cada equipe, digamos assim, dentro daquele grupo que se apresenta, tem ali, né, o controle sobre a manifestação do espírito e o direcionamento. Acabou uma manifestação, começa outra, exatamente para evitar aquele falatório todo. A própria Dona Ivone, no livro dela, se eu não me engano, era no livro Recordações da Mediunidade, ela falava sobre um grupo grande de médiuns em que havia ali muitas manifestações, e era aquele falatório, parecia mercado de peixe, né? Muita gente falando ao mesmo tempo, o espírito ali lamentando, o outro espírito esbravejando, o doutrinador querendo conversar com o espírito, e na mesa do lado outros espíritos falando. Então ficou ali um trabalho bastante tumultuado. Então o que o Simonetti coloca é que se evite, mas nesse caso, se evitar não significa impedir que isso aconteça dentro de determinadas circunstâncias. Acaba, né? Porque você começa a conversar e você não consegue dar a devida atenção. E é um trabalho que precisa realmente de muita tranquilidade. Porque um espírito que se manifesta trazendo ali as suas perturbações, ele pode ficar muito mais agitado quando acontecem ali, né, outras manifestações simultâneas. Então fazendo com que ele fique muito mais perturbado do que ele se apresentava, né? E só para a gente poder adiantar um pouquinho aqui, eu queria trazer para vocês ainda sobre o ambiente. Deixa eu trazer aqui só para complementar essa passagem. Só um instantinho. Aqui no caso ele fala sobre os participantes, só para a gente complementar também aqui, mas eu acho que eu já falei sobre isso. Aqui eu já falei na reunião passada, né, sobre a quantidade de trabalhadores para poder fazer com que a tarefa se desenvolva bem. Depois aqui fala sobre... Espera só um pouquinho. Aqui tem a natureza das reuniões. Reuniões domésticas, ambiente físico. Está aqui, ó, ambiente físico, só para a gente poder complementar. Que nesse caso aqui a gente vai trazer para a nossa orientação, aqui quando ele fala sobre o item número 9 e 10, Templo Espírita e Recinto das Reuniões. Então, só para a gente lembrar, aqui no Recinto das Reuniões,
ele coloca o seguinte para nós, que é o item número 10, só recapitulando, né? O recinto das reuniões pede limpeza e simplicidade. A mesa com alguns livros básicos da doutrina espírita, de preferência o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e um volume que desenvolva o pensamento kardeciano, conjugado aos ensinamentos do Cristo. Estará cercada de cadeiras devidas ao número exato dos componentes da reunião, apresentando-se despida de toalhas, ornamentos, recipientes de água e outros objetos. Em seguida, a fila dos assentos, colocar-se-á pequena acomodação, seja um simples banco ou algumas cadeiras para visitas eventuais. Um relógio será colocado à vista ou à mão, seja numa parede, no bolso ou no pulso do dirigente, para que o horário e a disciplina estabelecida não sofram distorções. E o aparelho para gravação de vozes, na hipótese de existir no aposento, não deverá perturbar o bom andamento das tarefas e será colocado em lugar designado pelo orientador dos trabalhos. Então, baseado nisso, baseado então aqui nessa orientação, aqui então no livro Mediunidade, tudo que você precisa saber, ambiente físico, ele diz assim para nós: é preciso apagar as luzes para a realização dos trabalhos mediúnicos apenas nas reuniões de efeitos físicos. O ectoplasma, fluido fornecido pelo médium para a produção dos fenômenos, é sensível à luz. No caso aqui, André Luiz, ele comenta, né, que é recomendável uma luz de baixa intensidade, porque, embora o ectoplasma seja utilizado para efeitos físicos, os espíritos utilizam recursos fluídicos que podem ser prejudicados pela incidência das irradiações das lâmpadas, né? Ele recomenda uma tonalidade vermelha, Brás, que ela tem ali uma baixa intensidade, né? Ela tem uma frequência menor, né? Alguns centros espíritas apagam as luzes em todas as reuniões mediúnicas. Ele coloca: é ocioso. A claridade em nada perturba o intercâmbio, e é interessante que os participantes observem o médium e suas reações ao transmitir as comunicações. Podemos, se os participantes se sentem mais confortáveis, reduzir um pouco a luz. Qual a finalidade da mesa nas reuniões mediúnicas? Nada que a torne indispensável. Podemos realizar o intercâmbio sem ela. Fica até mais prático, acomodando-se todo o grupo num círculo. Tradicionalmente, sempre se pensa em reunião mediúnica, vem à mente a figura da mesa. Não fica um tanto estranho dispensá-la? Trata-se de mero acessório. Estranho é o grupo mediúnico prender-se a ela, situando-a por indispensável. E, de fato, né, não tem necessidade de uma mesa, essencialmente. Ela é muito mais ali um objeto de apoio. Né? A Fabi colocou que não utiliza mesa, né? Então também ali é mais ali somente para dar um apoio mesmo. Então, mas no caso de materialização é diferente, né, Brás? Ali realmente o ectoplasma ele é muito sensível. Nós chegamos até a ver também ali, né, o próprio Carlos Embaçaí falando sobre a frequência da lâmpada, que ela acaba queimando, né, o ectoplasma, e isso prejudica o trabalho, né? Devem os participantes observar a chamada cadeira cativa, sentando-se sempre no mesmo lugar? Por uma questão de hábito, tendemos a fazê-lo. Não deve constituir um imperativo, porquanto nada significa quanto à economia da reunião. Não importa onde nos sentamos, e sim que participemos de forma adequada, atentos e interessados em servir. Então também aqui é uma questão de hábito, né? Há centros espíritas que reservam determinadas salas para as reuniões mediúnicas, pretendendo preservar o ambiente. É razoável? Essas salas têm um espaço ocioso de 168 horas semanais. Absurdo ocupá-las para uma única reunião, o que representaria pouco mais de 1% da disponibilidade. Mesmo que sejam usadas para a prática mediúnica, diariamente sobrará muito espaço. Não há inconveniente nenhum em utilizá-las para outras atividades, como grupo de jovens, evangelização infantil, cursos, etc.
Essa liberalidade não poderá contaminar a sala com vibrações não compatíveis com a reunião mediúnica, prejudicando seu aproveitamento? Dessa parte cuidam os mentores espirituais, operando uma higienização do ambiente. Nossa preocupação deve ser com as condições psíquicas do grupo. Estas é que determinarão o aproveitamento da reunião. E depois aqui embaixo, contribui a música suave para o bom aproveitamento da reunião mediúnica? Talvez, mas é preciso considerar dois problemas. Primeiro, o condicionamento. Os médiuns ficarem na dependência da música. O segundo é o fato de que nem todos os participantes gostam de fundo musical. Alguns podem ter dificuldades de concentração. Então, pronto. São essas aqui, então, algumas dessas questões que relacionadas com os temas que nós estamos estudando, né? Então, tudo isso deve ser conversado muito bem com os dirigentes do trabalho, com os orientadores espirituais do trabalho, né, a respeito do benefício ou do prejuízo, do compartilhamento de salas, né? Então, toda uma questão mesmo, né, conforme o Simonetti coloca para nós, e isso doutrinariamente a gente pode encontrar esse tipo de orientação, tudo vem do pensamento, né? É o pensamento que vai determinar a qualidade do ambiente, a qualidade do trabalho, o equilíbrio dos médiuns, participantes, o controle, né, da participação dos espíritos e tudo mais. Então, cada centro espírita, de acordo ali com as suas necessidades, né, e limitações, vai então discutir sobre tudo isso. Então, nem tudo com liberdade plena e nem tudo com restrições absolutas. Então, tudo é uma questão de cada grupo se adaptar e se ajustar às suas possibilidades, né? Mas é muito importante o diálogo entre os dirigentes e os espíritos também, para se estabelecer ali quais são as melhores formas de fazer com que o trabalho alcance o seu objetivo. Avançando um pouco mais, vamos lá. Estamos aqui na questão número 20, né? Vamos para o 21 agora. 21, então, visitantes. Também é um tema bastante interessante, porque sempre surgem ali aqueles, né, que participam eventualmente dos trabalhos, sejam eles aqueles que acompanham o trabalho, acompanham no sentido de conhecer a tarefa, e há aqueles que visitam acompanhando pessoas, por exemplo, que são assistidas. Então, nesse caso aqui, os visitantes. Diz assim André Luiz: o serviço de desobsessão não é um departamento de trabalho para cortesias sociais, que, embora respeitáveis, não se compadecem com a enfermagem espiritual a ser desenvolvida, a benefício de irmãos desencarnados que amargas dificuldades atormentam. Então, inicialmente, né, a gente lembra que na parte de confraternização entre as pessoas, isso é sempre muito bem-vindo, sempre muito saudável. Mas no caso do serviço de desobsessão, isso não é recomendável, porque ali é um trabalho de assistência e é um trabalho que vai ali encontrar espíritos que precisam de muita atenção. Então, nesse caso, não é um ambiente para socialização. Ainda assim, diz aqui André Luiz, há casos em que companheiros da construção espírita cristã, quando solicitem permissão para isso, podem ter acesso ao serviço em caráter de observação construtiva. Entretanto, é forçoso preservar o cuidado de não acolhê-los em grande número para que o clima vibratório da reunião não venha a sofrer mudanças inoportunas. Então começa por aí. Aqueles que vão participar acabam, né, precisando de autorização, qual é o objetivo do trabalho, aquele número reduzido, porque muitas pessoas que não participam e muitas vezes não conhecem a rotina do trabalho, podem ficar ali, né, influenciados pelo ambiente e pelas circunstâncias que acabam acontecendo, e vibracionalmente eles acabam contribuindo de uma forma negativa. Ficam impressionados, podem ter ali um senso mais crítico. Por exemplo, se nós pegarmos, hoje nós temos aqui, né, entre vocês, médiuns que trabalham nesses encontros de assistência aos espíritos. Se vocês visitassem um ao outro, inevitavelmente vocês fariam comparações. No meu centro não faz assim, no meu centro eu posso fazer assim,
esse tipo de situação não acontece porque não permitem. Essas divagações que vão acontecendo durante o trabalho faz com que esses visitantes destoem do propósito original. Ou seja, vocês estão lá para observação e naturalmente também comprometidos com a assistência que vocês devem prestar com o silêncio, com o direcionamento do pensamento, com a elevação das vibrações para que essas sejam utilizadas em benefício do trabalho. Mas quando começam então esses olhares mais críticos, essas distrações, isso traz algum tipo de prejuízo, traz um tipo de desarmonia para o trabalho que acontece. Então, por isso, é sempre quando vai acontecer um trabalho como esse, é muito importante que sejam, então, previamente orientados, por que vai participar, qual é a melhor forma, qual é a rotina do trabalho. Isso quando são médiums. Imaginemos aquelas pessoas que são leigas no assunto que querem conhecer. Então alguém diz assim, olha, eu tenho uma vontade enorme de conhecer esse trabalho. Será que eu posso? Aí pelo fato da camaradagem e tudo mais, tá bom, eu vou conversar com o dirigente e você participa. E aí então aquela pessoa participa e fica com o olho arregalado enquanto os trabalhos acontecem. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Vocês se lembram que eu contei aquela história, que quando dentro de casa nós tínhamos algumas reuniões que aconteciam, daqueles amigos, poucas reuniões aconteceram, mas dessas poucas reuniões eu ficava com um olhar atento, curioso para ver o que estava acontecendo. Mas eu mesmo não estava ali naquela condição de preces, não estava absolutamente na condição de um assistente que poderia contribuir. Eu estava olhando a expressão de todo mundo, curioso, me questionando sobre aquilo, ficando impressionado com o que acontecia. Então, naquele momento, eu estava muito mais ali como um observador completamente alheio ao propósito do trabalho. Então, isso acontece bastante durante as reuniões. Dudu colocou, já vi casos no passado quando o salão era trancado e um médium na mesa central recebia uma comunicação para alguém da plateia e isso trazia problemas, choro alto, a pessoa queria sair e o salão trancado acabou que terminaram com isso, para a gente ver os tipos de situações que acontecem. Por exemplo, os próprios trabalhos que são descritos nos livros do Chico, por exemplo, nós temos ali que naquele momento em que todo o grupo fica em silêncio, uma psicografia começa a chegar e todo mundo fica naquela expectativa, será que é para mim? Que espírito será esse que está se comunicando? E aí então aguarda, de repente começa a leitura. Naquele momento da leitura, as pessoas ficam emocionadas. Então há aquelas pessoas que choram, há aquelas pessoas que lamentam, a leitura em si, embora tenha ali aquele objetivo de sensibilizar todos os presentes, porque através de uma comunicação, todos os participantes daquela reunião acabam sendo de alguma forma instruídos e também sensibilizados a respeito da continuidade da vida, da imortalidade, todos esses conceitos doutrinários. Então isso acontece bastante. No caso de uma reunião mediúnica, também traz ali as suas dificuldades, e mais do que isso ainda, no caso da reunião de desobsessão, que a gente pode colocar que a reunião de desobsessão é o ponto mais crítico dos trabalhos mediúnicos. Porque é ali que nós vamos encontrar espíritos em sofrimento e a necessidade dos trabalhadores se concentrarem de fato para aquela tarefa. Então, de todos os tipos de trabalhos mediúnicos que acontecem, a desobsessão é a mais sensível. E continua aqui para nós. Essas visitas, no entanto, devem ser recebidas apenas de raro em raro e em circunstâncias realmente aceitáveis, no plano dos trabalhos de desobsessão, principalmente quando objetivem a fundação de atividades congêneres. Ou seja, um grupo que pretende, uma casa espírita que pretende fundar um grupo de assistência no serviço de desobsessão. Para isso, então, nessa camaradagem, nesse intercâmbio entre os centros espíritas, aqueles dirigentes, aqueles interessados em iniciar esse trabalho, podem participar dessas reuniões para acompanhar de que forma que o trabalho é conduzido pelos dirigentes e de que forma que os trabalhadores também se apresentam para isso. Então é essa orientação que André Luiz coloca. E ele diz ainda, e antes da admissão necessária, é imperioso que os mentores espirituais do grupo sejam previamente consultados,
por respeito justo às responsabilidades que abraçam em favor da equipe, muito embora saibamos que a orientação das atividades espíritas vigora na própria doutrina espírita, e não no arbítrio dos amigos encarnados, mesmo aqueles que testemunhem elevada condição. Então, o que é colocado por André Luiz é que, no caso ali da participação de pessoas estranhas ao trabalho que está sendo desenvolvido, ou pessoas que iniciam o estudo sobre o trabalho de desobsessão, o que André Luiz coloca é consultar os mentores do trabalho, mas isso não é uma questão de permissão que eles devam dar ou devam negar. A própria doutrina espírita fala sobre isso, sobre a importância da participação, sobre a importância do equilíbrio, do conhecimento, do estudo, né? Então, mesmo que os espíritos estejam ali para trazer orientação, através do estudo nós já temos previamente já as melhores recomendações para a condução do trabalho. E finalmente colocam, né, compreende-se que os visitantes não necessitem de comparecimento que exceda 3 a 4 reuniões. Então, se ele é um visitante, vai participar apenas daquele momento em que o trabalho vai se desenvolver, nesse período de 3 a 4, para que ele possa colher as informações e as observações que são relevantes ali para o aprendizado dele. Fora isso, aí já se torna inconveniente, porque ou ele participa como integrante da equipe, ou então como visitante dentro daquele espaço limitado. Então é muito importante a gente perceber, a gente observar esses detalhes. O Braz lá em cima colocou, né, médium mecânico perfeito, né, recebe até a assinatura autêntica do comunicante, né, então temos esses estudos bem interessantes também sobre a questão da mecânica, né. O Dudu colocou, né, isso quando alguns e não uma pessoa disse que a comunicação era para ela, né. Pois é, lá naquele grupo do Chico que a gente comentou. Fabi colocou, em nosso centro, nas reuniões de desobsessão, são 3 ou 4 grupos na sala e o encarnado em tratamento, após uma palestra específica, comparece na sala, recebe um passe em um dos grupos e então sai da sala. O engraçado é que não conseguimos ouvir o que é dito nos outros grupos, né? Fica tudo muito bem concentrado. Né? Os demais trabalhos são feitos em dias diferentes e sem a presença do público. Então é bem interessante, né, quando a gente começa a fazer uma pesquisa, uma apuração, digamos assim, para fazer comparações entre as formas como cada grupo desenvolve suas tarefas, a gente vai ter, na essência, todos eles seguindo o mesmo padrão. Mas os detalhes acabam sendo diferentes, né, com relação ao desenvolvimento, à participação do público, às manifestações, enfim. O importante, né? A FEB orienta, muito importante a gente lembrar, que a FEB tem o propósito de levar orientações para os grupos a partir dos estudos aprofundados e das orientações das equipes espirituais. Mas os próprios grupos mediúnicos também têm os seus orientadores. Então é através do estudo. O estudo é fundamental para tudo, né? Porque é o estudo que vai trazer o esclarecimento e depois cada grupo vai moldar o seu trabalho de acordo com o perfil dos componentes da reunião, né, atendendo ali o próprio perfil do centro espírita. O Braz colocou, né, vi um parecer de Luiz Sérgio que o centro, se tiver uns 20 médiums, apenas um tem condições de ceder ectoplasma para eles escolherem, né? Nesse caso, né, Braz, a gente vai lembrar que a participação de um médium de efeito físico que é capaz de fazer a doação, eu não tenho uma estimativa e nem conheço uma pesquisa para saber qual é a incidência desses médiums, né, na participação. Então pode ser que de 20 você vai encontrar em um, pode ser que de 20 você pode encontrar 10, depende muito ali do perfil. E, inclusive, esses trabalhadores, no caso de um doador de ectoplasma, ele vai se manifestar, ele vai se apresentar naturalmente para participar de um trabalho de materialização. Por isso que nós vamos encontrar nos grupos de desobsessão, por exemplo, médiums que são compatíveis com essa tarefa. É o caso, por exemplo, que eu estava comentando com vocês, sobre o trabalho que é desenvolvido lá em Uberaba com o Chico, e que hoje continua sendo desenvolvido por outros médiums, né? Carlos Bacelli e outros médiums que foram, não sendo sucessores do Chico, porque não é uma ideia de sucessão. São médiums que também fazem um trabalho semelhante ao do Chico. Então não é pelo fato do Chico ter desencarnado que eles assumiram essa tarefa, né? Se o Chico tivesse ainda encarnado, eles continuariam fazendo um trabalho paralelo ao do Chico, porque o objetivo é disseminar a prestação de serviço, né?
Mas imaginemos, por exemplo, no centro espírita, em que esse tipo de comunicação vai ocorrer. Qual é a necessidade de ter um médium de efeito físico? Então esse é o principal objetivo. É quando você vai a uma determinada a um congresso que tem um tema, os interessados naquele tema é que vão participar do congresso. Alguém que não tem nada a ver com isso não tem por que participar. Por isso, então, se nós fizermos 10 reuniões de efeitos físicos, nós teremos em todas as físicos. Se nós teremos grupos de comunicação, nós teremos médiums de psicofonia e psicografia para o desenvolvimento. O Brás tinha colocado 20 médiums apenas, um tem condições, pode ser. Mas para isso precisaria fazer. A Flor colocou, né? Não sei se tem ligação com o tema, mas ouvi falar. Vamos ver aqui. Estou lendo que ela colocou ectoplasma para implante perispirítico. Isso vai depender também, né, se é um trabalho. No caso do onde tanto materialização como cirurgias espirituais são a presença de médiums de físicos, ali é relevante. Né, no caso do Dr. Frutuoso, que é um grande... Flor, estava esperando você voltar para o seu texto, né? Então vamos lá. Não sei se ligação com o tema, ouvi falar. Muito bom centro espírita e lá se faz orientação espiritual através de uma carta. Deixa eu só voltar o texto um pouquinho. Então, através de uma carta. Cada pessoa que deseja recebe uma carta com orientação espiritual psicografada. Fico me questionando se realmente são cartas onde cada pessoa recebe orientação para ela ou se são cartas com mensagem em meios padronizadas, né? De fato, isso alguns centros espíritas trazem esse tipo de comunicação, né? Que é muito mais ali uma orientação dos espíritos, falando sobre o estado geral, por exemplo, de um espírito que desencarnou e a família busca essa orientação. Então, é claro, né, que nós vamos encontrar, tem sempre aquela necessidade de trazermos detalhes e tudo, né? Tem um livro muito interessante, que nós vamos inclusive estudar um deles, não é o caso do Chico, mas é um livro chamado Intercâmbio com Além, se não me engano. Nesse caso ali, é um livro que traz uma coletânea de comunicações de cartas enviadas para parentes, familiares que ficaram, né, de espíritos que desencarnaram. Então, de modo geral, a gente percebe assim que a forma como os espíritos se manifestam é uma forma muito generalizada, mais ou menos nessa situação que você colocou. Mas o que vai diferenciar uma mensagem da outra são os detalhes, são observações, são apontamentos que dizem respeito apenas à família. Então, nome de pessoas, datas, lugares, mas de um modo geral, os espíritos têm ali uma agilidade, uma preocupação de levar a mensagem em si. Agora, há algumas situações em que os espíritos que se comunicam realmente conversam com as pessoas. Ontem mesmo nós tivemos aqui a presença da Dona Ieda, né, em companhia da nossa querida Ana, que falava exatamente, ele trazia uma mensagem com uma conversa realmente ali direta conosco aqui da sala, com o Dudu e tudo mais, né? Agora, nesse livro que a gente vai conversar, que eu comentei com vocês, existe ali realmente a forma de se cumprimentar, a forma de se despedir, a forma de falar. Eu tive uma experiência, nós, em casa, né? Tivemos uma experiência parecida, em que umas tias minhas, após a desencarnação da minha avó, ali por volta de 94, 95, não me recordo exatamente, mas elas foram ao centro espírita. Nesse centro espírita, eu não conheço qual centro que é, você deixava o nome e alguns pequenos detalhes ali sobre a pessoa desencarnada e a psicografia vinha pelo correio, depois de alguns dias que eles fariam então a reunião mediúnica. E assim aconteceu. Essa psicografia veio através do correio. Claro que elas levaram para casa, né, porque nós somos os espíritas da família, né? Nós somos os malucos da família, né? Então a carta veio para casa, aí a gente deu uma lida na carta, eu fiz ali de novo, né, a transcrição dela, porque ela veio manuscrita, e manuscrita ela sempre tem aquela dificuldade. E aí então, lendo a carta, a gente pensa assim, poxa vida, minha avó não fala desse jeito. Mesmo tendo a compreensão que os espíritos, após a desencarnação, eles adquirem um novo conhecimento, uma nova postura, né, geralmente, né? Então é natural que eles falem de um modo diferente.
É como se você, por exemplo, viajasse. Você tinha toda aquela naturalidade, aquela tranquilidade para falar com seus familiares, aquela intimidade. Aí você viaja, fica ali uns 6 meses, 1 ano fora. Quando você vai conversar com seus familiares, é natural que você mude um pouco pela distância, por não ter mais aquele calor do momento em que você conversava e tudo mais. Mas essa carta, então, nós começamos a ler e pensamos, bom, algumas coisas aqui batem com aquilo que foi vivido na experiência da família. Os conflitos, as dificuldades do passado e tudo mais. Mas se essa carta fosse entregue para uma outra pessoa, ela também se identificaria. Porque é algo que todo mundo vivenciava. Pedindo perdão pelos erros do passado e tudo mais. E aí então essa carta ela acabou depois sendo levada para outras pessoas da família, para outros familiares. A grande maioria não deu muita importância para ela. Exatamente porque ela não trazia nada de substancial no sentido de trazer questões íntimas da família. Mas eram temas ali gerais. Aí a questão é, essa carta era legítima ou não era? Então a gente parte do princípio de que ela pode ser legítima até que se prove o contrário. Mas de um modo geral, a mensagem que é transmitida, a mensagem ela é confortadora. Né? Então assim, os detalhes nesses próximos outros livros, intercâmbio com o além que eu falei, esse tipo de livro é explicando qual é exatamente ali a situação, a circunstância em que surgiu aquela carta. Por exemplo, né, tal pessoa desencarnou, o espírito chegou. Ok. Depois vem um glossário. Nesse glossário traz ali o nome de cada pessoa, traz ali os comentários da família, traz uma observação sobre lugares e datas, coisas, situações em que você precisa como que for aquela carta. Sim, fotografias, né, as pílulas. Cada agrupação diz aos dirigentes espíritas serem generalizados, sensíveis às pessoas que recebem. Né? No caso do Chico foi assim também. E a questão também, que alguns outros espíritas receberam uma mensagem do plano espiritual, preencha esse formulário. Isso, data, quem é o desencarnante, onde estão ali, sido fornecidas previamente. E aí traz então aquela dúvida sobre será que é legítima essa mensagem ou ela foi elaborada de uma forma padronizada. Temos 2 livros, né, que falam sobre isso. É As Vidas de Chico Xavier, que fala sobre a vida do Chico. E depois tem um segundo livro que chama também do Marcel Sotomayor. Um casal que era casal espírita, trabalhava peregrinando entre os centros espíritas atrás de comunicação do filho ou da filha que desencarnou. E esses temas são questionados sobre a forma como os centros espíritas trabalham, o julgamento das comunicações. Então, realmente é um tema polêmico sobre a forma que trabalha, as chegam. Os livros do Chico são bem interessantes, que trazem comunicações da forma como eles trabalhavam, mas mesmo assim, às vezes os espíritos e as cartas são divulgadas e os familiares ficam questionando. Será que isso é verdade? Será que eles não pesquisaram em algum lugar? Então, o limite entre a fraude e a legitimidade é tênue, dependendo da forma como essas comunicações. Isso cada grupo tem que ter orientado. E os espíritos possam encontrar também nos médiuns, o que é uma barreira, que permita toda a sua emoção, traga ali a comunicação. Realmente é algo que é questionável. E cada grupo tem que depois, quando as comunicações chegam, que essas comunicações sejam analisadas para ver ali qual é a qualidade do trabalho, se o objetivo está sendo atingido. Porque as comunicações, quer dizer, o centro espírita, ele não é um correio, onde o espírito vem, traz uma carta e vai embora. O centro espírita são mensagem. E ele precisa autoanálise sobre a forma como os trabalhos, desde os médiums, que são ali os porta-vozes dos espíritos nas comunicações, que permitiram, nesse caso, a forma como isso acontece. Tinha uma médium, sim, ela pegava um deles e ela falava tudo sobre o que de lá ouvia. Né? Era interessante porque ela não via o bilhete, mas pegava a revelia e às vezes até jogava alguns para deixar por vezes o meu bilhetinho. Mas nunca tive a sorte de ser escolhido. Né? Nesse caso, a gente vai lembrar que elas são curiosas, né? Elas acontecem. Então, muitas vezes, usando esses recursos, né, despertam em nós uma certa eficácia, sendo eficaz, por que dessa forma? Né? A Tati me mostrava as cartas, era cheio de identidade. Então, a Rosana, ela inclusive publicava, a Tati enviava, né? Então é bem interessante. Era o Celso de Almeida Afonso, o médium na época, né? Bom dia, embaixador. A Flor colocou, gostaria de receber uma mensagem da minha centro espírita que fizesse isso, né?
quando ela desencarnou, a vi e ela dizia que estava bem, né? Hoje eu sinto muita vontade de saber como ela está, sentindo muita falta dela, né? Preces, né? Preces, né? Nem sempre, né? A gente não pode, embora o motivo consolador, poder fazer com que as mensagens sejam de ISA, trabalho de atendimento fraterno do Espiritismo.net, não são raras as vezes em que pessoas nos escrevem pedindo comunicações. Quer dizer, a vida dela depende disso. Consolo, né? Pois é, não salvacionismo, né? E muitas pessoas realmente procuram isso, né? Eu preciso dessa mensagem para poder continuar a minha vida. E a doutrina espírita vem trazer para nós o seu aspecto consolador. Então, o próprio conteúdo doutrinário, a própria teoria que a doutrina espírita traz para nós já é consoladora por si só. Mas para isso as pessoas precisam se dedicar. Ou seja, elas querem as comunicações, mas elas não querem estudar o espiritismo. Tem um livro, que eu me esqueci o nome agora, do Raul Teixeira, que ele trouxe um livro de perguntas e respostas, que veio através do Camilo, né, que é o seu mentor espiritual, né, do trabalho que ele fazia. E continua fazendo naturalmente, né? Esse livro é perguntado, né, por que algumas pessoas, que por mais que elas insistam, por mais que elas procurem, elas não recebem comunicação. E uma das respostas que o Camilo deu foi uma resposta muito interessante. Ele dizia assim: muitas pessoas que nunca se interessaram pela vida do mundo espiritual, pelo estudo, pelo trabalho, desafios da mediunidade, Dudu, não da educação, da mediunidade, isso mesmo. Então, desafios da mediunidade. Então é perguntado, né, por que tem pessoas que por mais que tentem não recebam? Ele coloca, é meio que como se fosse, não uma punição, não é um castigo, mas é a colheita daquilo que ela plantou. Pessoas que viveram vida materialistas, pessoas que nunca se interessaram com relação ao mundo espiritual e agora que precisam, correm atrás. Mas isso vai depender naturalmente, né, dos espíritos, vai depender das instituições, vai depender do merecimento. Então tem uma série de fatores que entram nessa equação que precisam ser consideradas. Mas para essas pessoas que não têm conhecimento sobre o espiritismo, fazem um julgamento muito fácil. Né? Eu me lembro até de um colega cuja esposa tinha câncer num estado avançado, e ele peregrinava, né, buscando uma cura para ela, e ele foi depois, e teve uma vida totalmente ligada, né, aos interesses do mundo, né, preocupados ali com dinheiro, com sucesso e tal. E aí então ele foi até o centro espírita, onde tinha cirurgias espirituais, fez as cirurgias espirituais, mas a esposa desencarnou. E a questão que ele apresentava era: olha, eu fui lá, não adiantou nada. Quer dizer, existem ali tantos e tantos elementos que vão surgindo, que a pessoa precisa vivenciar aquela experiência, que o espírito tem que desencarnar, não tem jeito, mas ele acha que pelo fato dele comparecer com toda a sua autoridade, com toda a sua arrogância, que ele se acha merecedor de receber algo que nunca fez por merecer. Não que ele foi castigado por isso, mas ele próprio se impôs o castigo com a revolta que o dominou. Então, para ele, essa tortura moral de ficar com a revolta, de ficar com a inconformação, é exatamente o fato dele nunca ter se entregado a esse estudo, a essa preocupação de conhecer a realidade espiritual. A esposa, por si só, desencarnou, segue no mundo espiritual ali a sua existência, a sua trajetória, e por aqui ficou naquela revolta de achar que, olha, eu vim aqui, eu paguei por isso e não veio o retorno que eu queria. Quantas e quantas são as pessoas que pensam assim? Quantas e quantas pessoas acham que tem ali essa autoridade para receber? Então, na verdade, a consolação que chega do plano espiritual, ela traz para nós exatamente essa motivação. Mas tudo começa, né, a história de São Tomé, né? Muitas pessoas precisam ver para crer, né? Inclusive eu já recebi isso como orientação espiritual, né? Muitos precisam ver para crer, mas feliz é aquele que crê sem precisar ver. E nesse sentido não é uma fé cega, é um estudo, é uma busca, é um conhecimento e um autoconhecimento. Então aqueles que precisam ver para crer são torturados pela própria dúvida.
E nós estudamos isso na Revista Espírita, né, nesse último artigo que nós estudamos, né, o suicídio de um ateu, em que foi colocado ali como resposta, como orientação, que o espírito ele vem com esse silêncio, né, o silêncio da intuição, o silêncio do intercâmbio com o mundo espiritual, e a vida dele vai girar em torno dessa busca incessante de algo que ele nunca vai conseguir alcançar. Exatamente porque numa existência anterior, ele mesmo se prejudicou. Ele de se espiritualizar, de se transformar, de se fortalecer, e ele nunca se preocupou com isso. Então o silêncio vem para ele agora como seu real aprendizado. Nesse caso, desse artigo que nós estudamos, esse espírito fracassou. O irmão dele, que também é materialista, chegou ao mundo espiritual numa condição melhor, porque ele viveu ali a sua trajetória, desencarnou naturalmente, e no mundo espiritual começa agora a sua reconstrução. Mas esse espírito suicida não apenas veio com esse silêncio, mas ele ainda fracassou pelo fato dele ter ali dado cabo à sua própria existência. E aí chega no mundo espiritual sendo torturado pela consciência. Então olha quantas coisas, né, precisam ser compreendidas, e que a doutrina espírita nos proporciona esse aprendizado. Nos traz essa luz do entendimento. Então mesmo que nós venhamos, né, no silêncio, né, de uma mediunidade, de uma mediunidade ostensiva que nós não possuímos, na grande maioria, é através do estudo, é através ali do conhecimento e autoconhecimento que a gente vai conseguindo levar aqui a nossa jornada. Então felizes daqueles que conseguem trabalhar no silêncio, né, e infelizes daquele que, mesmo tendo ali gritantemente a presença dos espíritos, negligenciam essa companhia, esse intercâmbio, fazendo com que as suas vidas sigam vazios, caminhos ilusórios, né? Então, essa é a experiência que a gente vai vivenciando. Bom, pessoal, é isso, né? A gente acabou aqui ficando, então, ligado aqui a essa questão dos visitantes. Depois a gente pode aprofundar um pouco mais, mas foi bem bacana aqui o nosso bate-papo. Mas já fechamos aqui o próximo tema para nós, a ausência justificada, que André Luiz já falou sobre isso anteriormente, mas aqui ele traz nesse item, né, algumas orientações específicas sobre isso. A chegada inesperada de um doente, que também aqui, né, é alguém que chega numa grave perturbação, de que forma que o grupo deve se conduzir, de que forma que o grupo deve se portar diante dessas situações inesperadas. E depois vem aqui médiuns esclarecedores, equipe mediúnica, os médiuns psicofônicos, os passistas, livros para leitura. Então esses são os temas que nós vamos